Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o diácono Rafael, congrego na sede de Niterói, da Assembleia de Deus em Canoas Norte, e estamos aqui para gravar mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero estar agradecendo ao convite que foi feito da parte do nosso irmão evangelista Rudinei, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui em Canoas Norte. Nesse dia, então, nós estaremos estudando a lição de número 7, e esta lição tem como tema Estevão, um mártir avivado. Nosso objetivo é falar um pouco a respeito da vida do mártir por nome Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, e como o mover do Espírito na vida dele o conduziu a viver uma vida vitoriosa e ser fiel a Cristo até a morte. Nosso texto áureo, então, o texto de meditação dessa lição, se encontra em Atos capítulo 7, no versículo de número 55 e 56, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A verdade prática vai dizer que, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Coisa linda é podermos nós saber que o Espírito Santo está conosco, que Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e é esse Espírito que Jesus enviou à sua igreja que nos fortalece e nos ajuda a mantermos-nos fiéis até o fim. A leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo 6, dos versos 8 ao 10, e após o capítulo 7, do verso 54 ao 60. O texto vai nos dizer: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esse relato do livro de Atos dos Apóstolos, que conta o momento em que Estevão vai ser martirizado, o primeiro mártir da igreja primitiva. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, cada um deles contendo alguns subtópicos e cada um deles contendo algumas lições. E eu gostaria de estar tão somente passando por cada subtópico e trazendo uma breve explicação de cada um deles, para que eu possa então assim agregar na lição que os irmãos estarão ministrando neste próximo domingo. Então, na nossa introdução, vai dizer que, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está em Atos capítulo 6, verso 8. E também vai dizer que o livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesta breve introdução, nós vamos ver que, de forma panorâmica, que essa lição vai tratar de pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos falar de Estevão como um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Qual era o caráter de Estevão, como era o testemunho pessoal deste homem de Deus. No segundo tópico, nós estaremos abordando sobre a visão que Estevão vai ter. E esta visão
é a visão que vai fortalecê-lo para que ele possa ser fiel até o fim. E encerraremos no terceiro tópico falando a respeito da necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo para que possamos então vencer e sermos fiéis até o fim. Nessa breve introdução, nós vamos ver que Estevão era um dos 7 diáconos que foi chamado na igreja primitiva. Nós vamos ver que não somente ele era um diácono, como o Espírito de Deus estava sobre a vida dele, pelo que o Espírito o utilizava através de grandes sinais e maravilhas. Isso é o que vai ocasionar a raiva dos seus opositores e vai o conduzir a ser martirizado pela sua perseverança no Evangelho. Então, no tópico de número 1, o tema é o testemunho de Estevão. O primeiro subtópico vai dizer Estevão usado por Deus. Essa primeira parte, nós vamos, ao ler alguns trechos, nós vamos entender que Estevão vai aparecer na Bíblia Sagrada pela primeira vez no relato de Atos dos Apóstolos, quando no capítulo de número 6, por causa de uma contenda que acontece entre judeus e hebreus, aliás, entre judeus e gregos, por causa da assistência das viúvas, ali acontece uma divisão entre eles e os discípulos vão entender a necessidade de alguns homens que pudessem trabalhar na assistência da igreja. Então, é convocado 7 homens que trabalhariam nessa área, trabalhariam na assistência propriamente da igreja, enquanto os discípulos permaneceriam no ministério da palavra e da oração. Esses 7 homens, um deles será Estevão. Estevão, então, é levantado como um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Para quem não sabe, diácono, a palavra diácono do seu original aparece pelo menos 30 vezes no Novo Testamento com a ideia de ministro ou ajudante. Era exatamente esse o trabalho que seria desenvolvido pela vida de Estevão. O diaconato ou o ministério da ajuda à assistência da igreja. Acontece que, para que ele pudesse ser chamado para esse ministério, ele precisaria passar por alguns requisitos. Esses requisitos vão nos apontar como que era o testemunho pessoal deste homem. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, que da escolha dos 7 diáconos, eles precisariam primeiramente ter uma boa reputação. As pessoas que vinham do lado de fora precisavam dar bom testemunho acerca deles. A segunda coisa que vai ser destacado é que esses 7 homens que seriam chamados ao diaconato precisariam ser cheios do Espírito Santo. Eles precisariam ter essa unção da parte do Espírito sobre a vida deles. A terceira coisa, eles precisariam ser homens cheios de sabedoria, porque eles precisariam lidar com questões difíceis da igreja primitiva. Portanto, nós vamos logo na introdução, no primeiro tópico, Estevão usado por Deus, nós já vamos ver primeiramente que Estevão tem um bom testemunho, porque ele alcança esses 3 requisitos: uma boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, para poder lidar com a igreja primitiva. Nós vamos ver logo após, ainda nesse primeiro subtópico, que Estevão não somente exercia o ministério diaconal, ele não somente servia as mesas das viúvas, como também Estevão pregava, e enquanto ele pregava, o Espírito Santo o usava com grande poder, com grande autoridade, a ponto de realizar através dele grandes sinais e maravilhas. Nós vamos ver que dentro desses sinais, dessas maravilhas que o Espírito Santo utilizava ele, vai acabar ocasionando que as pessoas vão ter inveja dele. Então, o primeiro tópico, ou o primeiro ponto aqui, é nós falarmos que Estevão, ele tinha uma boa reputação, era cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Além do exercício do ministério diaconal, ele também era usado pelo Espírito Santo em sinais e maravilhas.
No segundo ponto, diante da covardia das pessoas que criam ciúmes, criam inveja pela forma com que Deus utilizava a vida de Estevão, o segundo tópico vai dizer: uma covarde oposição. Agora, nesse ponto, nós vamos abordar o momento em que Estevão agora vai começar a passar por esse momento de martírio. É interessante nós notarmos que as pessoas que o ouviam, isso vai estar no capítulo de número 6 ou 7 ali de Atos dos Apóstolos, as pessoas que ouviam o que ele falava não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que falava. Os acusadores, eles vão ficar sem argumentos contra a sabedoria de que o Espírito utilizava a vida dele. Por causa disso, esses homens vão pagar para que algumas pessoas levem Estevão até o Sinédrio, uma espécie de tribunal judeu, aonde ali eles falariam que Estevão blasfemou contra a lei de Moisés e contra o próprio Deus. Sendo assim, ele poderia ser julgado pelo Sinédrio. O relato bíblico vai nos dizer, e o tópico de número 2 dessa lição nos aponta, que essas pessoas vão conduzir a Estevão até o Sinédrio e então vão começar a dizer: Estevão blasfemou contra Moisés e Estevão blasfemou contra Deus. Uma coisa que nós precisamos notar aqui nesse ponto é que esse tribunal, de certa forma, foi um tribunal injusto. Porque Estevão vai surgir no cenário sozinho, ele não vai ter ninguém que pudesse o defender das acusações, enquanto que o lado opositor vai ter pessoas pagas para falar contra a vida dele. E não somente falar contra a vida dele, mas acusá-lo de blasfêmia. Nós vamos ver através desse tópico de número 2, que essas pessoas, quando começam a acusar, o próprio sumo sacerdote vai fitar os olhos em Estevão e vai contemplar o seu rosto como o rosto de um anjo. É exatamente este ponto que vai levar o sumo sacerdote a conceder a Estevão uma oportunidade de defesa. Esta oportunidade de defesa vai começar a ser exposta no subtópico de número 3, quando nós vemos sobre a fúria dos acusadores. Esta oportunidade que ele tem é de se defender e explicar que, de fato, ele não havia blasfemado. Quando ele recebe esta bendita oportunidade, ele começa a pregar de forma expositiva toda a história do povo de Israel. Ele começa a falar de pessoas ou de ícones tão importantes na história judaica. Ele fala de Abraão, ele fala de Davi, ele fala de homens importantes na história, e ele vai apontando ao longo de toda a história como que os profetas foram mortos pelos pais, pelos judeus antigos. A história aponta que então Estevão, no final do seu discurso, ele vai mudar o tom do seu discurso. E agora ele vai passar a acusar aqueles que ali estão de viverem uma vida endurecida do Espírito Santo. Pessoas que não aceitavam o que Deus estava fazendo na vida dele. E isso acaba ocasionando essa ira da parte dessas pessoas que vão agora o apedrejá-lo até a morte. Uma coisa que é importante nós notarmos nesse ponto da nossa lição, no terceiro subtópico desta lição, é que Estevão é o cumprimento de uma profecia ou de uma promessa que o próprio Jesus, em Mateus capítulo de número 10, e nos versículos 16 ao 20, o próprio Jesus havia dito: alguns de vocês serão levados diante de tribunais para testificar acerca do meu nome. Não tenhais medo, porque diante dos tribunais o próprio Pai vos concederá o que vocês devem falar. Nós estamos vendo exatamente o que Jesus falou se cumprindo. Estevão está diante do Sinédrio e agora tendo que testificar de Jesus por causa da sua fé. Ele não teme
porque Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. É por isso que há uma grande importância, já aplicando esse primeiro subtópico, há uma grande importância de nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos concede o que nós devemos falar, como devemos falar, como nós devemos nos apresentar diante daqueles que nos pedem razão da nossa fé. Então, esse primeiro subtópico, ou esse primeiro tópico, vai falar sobre propriamente a pessoa de Estevão até o martírio. Um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, um homem que era utilizado pelo Espírito Santo para a operação de sinais e maravilhas, e que agora está diante de um sinédrio, falando da palavra de Deus com grande autoridade e expondo que aqueles homens de fato haviam matado o Cristo. Essa é a primeira parte da nossa lição, esse é o primeiro tópico da nossa lição. Logo após, nós vamos ver na segunda parte da lição, que com o tema A Preciosa Morte de Estevão, alguns subtópicos, dentre eles o primeiro, cheio do Espírito Santo. Esse primeiro subtópico, cheio do Espírito Santo, ele vai nos dizer que é exatamente a vida cheia do Espírito, a vida preenchida do Espírito, que vai conduzir Estevão a ser fiel até a morte. É essa vida cheia do Espírito que vai proporcionar a Estevão a oportunidade de ter esta visão que o fortalece e o consola naquele momento de dificuldade. Nós vamos ver nesse primeiro subtópico que Estevão era cheio do Espírito. Ele vai ter uma visão que é descrita no segundo e no terceiro subtópico, a violência dos acusadores e o perdão no martírio. Nós vamos ver que diante dos seus acusadores, Estevão vai ter uma visão. Diante desta visão, ele vai ver o Cristo que outrora fora crucificado, agora glorificado, em pé à direita de Deus o Pai. Esta visão nos fará muito, e ao buscar alguns breves subsídios acerca disso, eu tentei encontrar em alguns comentaristas o porquê que exatamente neste texto Jesus se manifesta em pé à destra de Deus, e diferentemente de tantos outros textos onde Jesus aparece sentado. Nós vamos ver alguns comentários bíblicos, e dentre esses comentários bíblicos, nós temos que, primeiramente, o comentário bíblico Cultura Cristã. Ele vai dizer que a lição que nós aprendemos através dessa visão de Estevão ver Jesus é o seu papel como filho do homem. Estevão vê Jesus como aquele que sofreu e que foi vindicado por Deus, ou seja, como padrão a ser seguido pelos mártires cristãos, mas também como aquele que vindicara na presença de Deus aqueles que não têm vergonha de Jesus e que reconhecem diante dos homens a sua lealdade a Ele. É provavelmente esta a explicação porque o Filho do Homem foi visto em pé e não assentado à destra de Deus, está em pé como advogado, para pleitear a causa de Estevão diante de Deus e para lhe dar as boas-vindas à presença de Deus. Sugeriu-se que o que Estevão recebeu foi um tipo de visão da volta de Jesus, ou do seu segundo advento. Então o cristão individual descobre que Cristo vem a ele no momento da sua morte. O primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que esta visão de Cristo em pé ao lado direito de Deus o Pai é uma visão que vai fortalecer e encorajar a Estevão, porque assim como Jesus venceu, assim como Jesus na cruz do Calvário venceu por ele, Jesus agora em pé está dizendo: Estevão, eu estou pronto para te receber. É esta notícia de que Jesus diante do Pai é o nosso advogado. É esta notícia de que Jesus diante do Pai nos apresentará ao Pai, nos receberá na glória, que nos motiva a vivermos uma vida de fidelidade e cheia do Espírito Santo. Outro comentário, nós vamos ver no comentário Beacon, na página 258, que Jesus está em pé para receber o seu primeiro mártir, porque Estevão aqui é o primeiro homem na história da igreja que vai ser morto
pela sua fé e pelo seu testemunho na pessoa de Jesus. Nós vamos ver também que o grande teólogo Meyer Pearman, ele vai dizer que Estevão recebeu uma anestesia celestial que tirou o aguilhão da morte. Os céus foram abertos e Estevão viu o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus se levantou como para olhar de perto a situação do seu servo e para ajudá-lo, exercendo o ministério de consolação. Ele conhece nossas fraquezas e quer nos consolar. É de se notar que o primeiro mártir, ainda na terra, teve licença de ver o Cordeiro de Deus no céu. Parecia mostrar a fonte de onde todo mártir, que haveria de morrer pelo Mestre, tiraria sua força e constância na hora do sofrimento. Fortalecido pelo Espírito e pela visão celestial, Estevão enfrentaria a morte violenta com fé em Deus e amor para com seus inimigos. Podemos concluir dessas palavras que a mensagem do Cristo ressurreto gerou consolo para o momento difícil e força para ser fiel até o fim. O Cristo ressurreto é a certeza da nossa vitória final. Sendo assim, nós não precisamos temer momentos difíceis. Jesus é quem nos garante a eternidade. Nós vamos ver nesse segundo subtópico sobre a preciosa morte de Estevão, que a sua morte não foi em vão. Ele foi fiel até o fim. Ele foi obediente a Cristo até o fim. Ele testificou de Jesus até o seu último suspiro. E nos seus últimos suspiros de vida, nós vamos ver no subtópico de número 3, o perdão no martírio, que Estevão vivia uma vida tão cheia do Espírito Santo, que ele conseguia ser semelhante a Jesus. Jesus, na sua morte, quando estava sendo crucificado e blasfemado pelas pessoas que estavam ali embaixo, o olhando na cruz, Jesus, diante do Pai, vai orar e vai dizer: Pai, perdoa-lhes os seus pecados. Nós vamos ver aqui Estevão fazendo a mesma coisa. Diante da morte, diante do brutal apedrejamento que ele estava recebendo, ele se inclina a Cristo ajoelhado, ele se prostra diante de Cristo e as suas palavras são: Senhor Jesus, perdoa-lhes os seus pecados. Um cristão que verdadeiramente é cheio do Espírito Santo, ele precisa entender que mesmo em momentos de dificuldade, que mesmo em momentos em que pessoas se levantam contra nós, mesmo em momentos em que parece que nós vamos perder a nossa vida, nós precisamos olhar para quem nos ofende e dizer: eu te perdoo em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para todos aqueles que são contra nós e dizer: Pai, perdoa-lhes. Este é o exemplo cristão que Estevão nos deixa. Então, a visão que Estevão tem nesse segundo ponto é a visão que vai o fortalecer para que ele possa ser fiel até o fim. Um detalhe que nós precisamos ver aqui também é que ele foi apedrejado, porque segundo o Antigo Testamento, em Levítico capítulo 24 e versículo 16, esta era a pena para todo aquele que blasfemava contra Deus. Eles deveriam ser lançados fora da cidade e apedrejados. Nós vamos ver também nesse ponto aqui que Saulo é o principal perseguidor dos cristãos. Saulo, ainda jovem, é um moço que vai receber as vestes de Estevão aos seus pés. É aquele que não somente vai concordar com a morte, mas vai se alegrar na morte de um fiel. Então, Saulo aqui é o principal perseguidor da igreja. Outra coisa que nós vamos ver aqui, que Estevão, então, não demonstrou ódio pelos que o feriam. O cristão cheio do Espírito não cultiva ódio e nem vingança. Nós temos de Cristo este mandamento, que precisamos amar. Não amar como a nós mesmos, como muitas pessoas entendem, mas o mandamento que Jesus deixa no Evangelho de João e nas primeiras cartas que João escreve é: um novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei.
como eu tenho vos amado. Então, a ordenança que nós temos não é nós simplesmente amarmos, mas amar como Jesus nos amou. Um cristão verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele consegue amar, mesmo aqueles que o perseguem e são contra a sua vida. No terceiro subtópico, nós vamos ver agora que uma aplicação pessoal para os dias atuais. Nós vamos ver que no primeiro tópico e no segundo tópico, nós desenvolvemos o caráter fiel de Estevão, nós desenvolvemos a fidelidade deste homem de Deus e também nós falamos de como a ira dos seus opositores o levaram ao martírio, ou como ele foi fiel até o fim. O próprio Jesus se manifestou para ele em uma visão, o fortalecendo para ir até o fim. Ele chega até o fim, ele morre, mas Cristo o recebe na eternidade. Agora no tópico de número 3, o avivamento no sofrimento. O primeiro subtópico vai dizer sofrimento e morte dos apóstolos. A proposta aqui nesse primeiro subtópico, do terceiro tópico da lição, é nós comentarmos um pouco a respeito de como aconteceu a morte dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos de Cristo. Nós temos alguns exemplos aqui, dentre eles, brevemente citando, o apóstolo Pedro foi crucificado segundo a tradição, foi crucificado em Roma, mas por não se achar digno de morrer crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Nós vamos ver que a tradição diz que André, também um dos apóstolos, foi torturado e após crucificado na região da Grécia. Bartolomeu, segundo a tradição, ele foi açoitado e após açoitado foi posto dentro de um saco e lançado ao mar. A tradição também diz que Tomé teria sido morto na Índia, a flechadas enquanto ele orava. Nós vamos ver também que Tiago foi ainda em Atos dos Apóstolos, um dos primeiros apóstolos que também é martirizado, é Tiago, que foi decapitado. Nós vamos ver que todos esses discípulos, todos esses apóstolos, todos esses homens de Deus, eles vão perder a sua vida, eles vão morrer, mas eles morrem pela sua fidelidade. E por morrer na sua fidelidade, eles estão nos deixando um exemplo de que, assim como eles foram fiéis até o fim, nós também precisamos ser fiéis até o fim. Nós vamos ver que esses discípulos, todos eles tinham algo em comum, que os levaram a ser fiéis até o fim. E este algo era o avivamento provocado pelo Espírito Santo. Todos eles estiveram em Atos 2, beberam da mesma fonte, foram cheios do mesmo Espírito. E esse Espírito Santo na vida da igreja, que fortalece o povo de Deus para ser fiel até o fim. Nós vamos ver no segundo subtópico, para nós entrarmos na conclusão aqui. O texto vai dizer o avivamento e o sofrimento. A semelhança entre todos os mártires é que todos foram mortos, porém foram fiéis até o fim. O Espírito Santo ajudou a cada um deles a passar, e ele está ativo em nossos dias para nos ajudar também a ser fiéis até o fim. Por isso, nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Momentos de dificuldade, momentos de adversidade não podem nos tirar da presença de Deus, não podem nos roubar a fé e o testemunho de Jesus em nossas vidas. Essa lição toda tem como objetivo nos apontar que, assim como Estevão, como primeiro mártir, foi fiel até o fim, por viver uma vida cheia do Espírito, nós também, cheios do Espírito, seremos fiéis até o fim. A conclusão da nossa lição, então, vai dizer que, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. No final da conclusão diz que, a exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Eu concluo essa lição dizendo que, em momentos de perseguição e morte, os discípulos não negaram sua fé em Jesus. Que nós também possamos ser fiéis até o fim.
que nós venhamos não negar a Jesus e, imitando a fé dos primeiros mártires, por meio do Espírito que habita em nós, venhamos perseverar. Segundo o escritor aos Hebreus vai dizer, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas não são as pessoas que nos veem nos dias de hoje. Ao interpretar esse texto de forma exegética, nós vamos entender que essa grande nuvem de testemunhas são os mártires fiéis do capítulo de número 11, que venceram pela fé. Nós estamos rodeados do testemunho desses homens, que foram fiéis até o fim e venceram, vivendo uma vida cheia do Espírito. Sendo assim, nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sermos fiéis a Ele, vivendo uma vida cheia do Espírito e testificando do nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos os irmãos e irmãs que estiveram nos acompanhando até esse momento. Que Deus possa os utilizar poderosamente nesse próximo domingo, quando estaremos então ministrando essa lição de número 7, Estevão, um mártir avivado pelo Espírito. Deus abençoe.